Outra coisa, nós vamos voltar agora para a questão de fé, que eu acho que é uma coisa que a gente, até o ponto que eu até falei para você, nós vamos falar de fé também, sabendo que senão não vale e tal. Você, Fábio Sabino, com todo o conhecimento que você tem, estudo, eu vejo, às vezes a gente se encontra aí no Skype de madrugada, você está estudando, olha, Silvio, não posso falar que eu estou aqui no meio de um estudo e fica 12, 13, 14 horas até concluir aquilo e às vezes não fica satisfeito, tá? Como é que você ora, como é que você tem contato, porque você tem fé, você acabou de dizer que tem, que acredita num Criador, num Deus, né, e que você faz as suas orações, você agradece pela sua família, você agradece pelo pão que está na sua mesa, isso você já disse isso. Como é que você faz isso? Dentro do conhecimento que você tem, para esse pessoal que está chegando agora, os que te conhecem e os que não te conhecem, o que é que você sugere? Não que você fala, ó, você tem que fazer isso, até porque você não é pastor, né? Mas, olha, dentro do meu conhecimento, pelo que eu estudei, o meu caminho de fé é esse. É assim que eu faço, é assim que eu agradeço, é assim que eu oro, e é uma coisa particular minha, ou não, é feito em conjunto, ou separado, sozinho no quarto, como diz em Mateus lá. Dá um esboço geral nisso, que depois nós vamos nos aprofundar em mais coisas pessoais. Olha, Silvio, igual eu falei, que eu vim do Espiritismo, a gente orava muito, orações voltadas para os orixás. Então eu tinha fé nos orixás. Respeito, quem é espírita, respeito, vou voltar, respeito todas as religiões, porém não quer dizer que eu concorde com elas, porém respeito. Quando eu conheci a igreja evangélica, eu orava muito, monte, né? Vou até falar, não vou falar o nome não, para não dar muito marketing, mas orava muito em monte, conforme todo cristão, todo novo convertido, vou colocar esse linguajar bem popular para todo mundo entender. Porém, respeito até os ateus, né? Respeito qualquer segmento, respeito. Porém, só não concordo com a religiosidade, só isso. Então eu orava muito, orava em vigília, fazia vigílias cristãs evangélicas. Minha oração hoje é uma oração, como você colocou, particular. Antigamente não, eu não orava, eu berrava. Né? Então eu orava, como se diz, o clamor, né? Não quer dizer, Deus não é surdo. O pessoal fala, pô, mas Deus não é surdo. É um sistema de cada um, isso deve ser respeitado, né? Deve ser respeitado. Hoje não, hoje eu posso orar em silêncio. Hoje eu posso orar de joelho, eu posso orar em pé. Hoje eu oro da forma que quiser, porque se realmente há um Deus, né? Conforme eu acredito que há, então Deus não vai falar, não, meu filho, eu só vou aceitar a sua oração se for desse jeito, se você conjugar o verbo aí no português certinho. Não há necessidade disso. Porque Deus está acima de mim, eu sou criatura, Ele é criador. Então eu tenho minha intimidade com Ele, com Deus eu tenho, que é o meu criador, acredito nisso, acredito, também não estou dizendo que qualquer um tem que acreditar da forma que acredito, né? Eu devo respeitar, não quer dizer que a pessoa deve aceitar, não, se você está acreditando está errado, é o conceito de cada um. Mas eu acredito nisso, eu faço a minha oração. Hoje, não estou em templo, não vivo mais em templo, desde 2009. Então hoje eu exerço a minha profissão como teólogo, mas tenho a minha fé em Deus. Vou entrar aqui antes de você fazer a pergunta, já faço já. Salvador, Jesus Cristo, Yeshua, qualquer coisa, depois a gente entra nessa questão do nome. Isso. Ele é o meu Salvador, como todo mundo coloca. Veja bem, meu Salvador é Deus. Então, se a pessoa acredita que Jesus é Deus, então ele é o meu Salvador. Ele é o meu Criador. Olha a forma que eu estou especificando. A minha salvação está em Deus. Se para as pessoas Jesus não é Deus, então minha salvação continua sendo de Deus. Se para as pessoas Jesus é Deus, então Jesus é o meu Salvador. Mas e para você, professor? Já aí minha pergunta, Jesus é Deus ou não? Esse é um assunto que ainda estou estudando. Por isso que a minha salvação é no Criador. Porque essa teologia da divindade e humanidade de Jesus não é de hoje. É uma teologia complexa. E é uma coisa que eu estou estudando muito sobre isso, sobre trindade. Porque a minha crença é no ser supremo. Essa é a minha fé. Só que para mim ter fé, exemplo, na trindade, e se Jesus é humano, é divino, eu preciso analisar. E para me analisar tem que ser a Bíblia. Só que a Bíblia que eu vou analisar é nas línguas originais. Se ela me der um suporte, aí minha fé pode até voltar para isso. Hoje eu ainda não tenho. Tenho apenas um ser supremo e abstrato que eu chamo de Deus. O dia que eu ter a minha resposta dentro daquilo que eu estudei, aí sim.
Aí, só que aí também, quando tiver resposta, eu não vou falar para vocês aí. Pô, não, vocês têm que ter Jesus como Salvador porque ele é Deus. Não, não vou fazer isso. Eu vou apenas esclarecer, ó, existe a passagem tal, no manuscrito tal, que corrobora que Jesus é Deus. Ó, existe manuscrito tal que Jesus não é Deus. Então, a minha função é levar aquilo que eu vi dentro dos originais. Agora, que se a pessoa vai aceitar ou não, isso não é uma questão minha. A minha obrigação, vou colocar desse jeito, a minha obrigação hoje é ensinar a verdade no e cru que está ali. E acabou. Agora, que cada um vai acreditar, isso não é problema meu, não estou aqui para influenciar a fé de ninguém. Estou aqui apenas passando o meu conhecimento dentro daquilo que eu estudei como profissão. Essa é a minha função, mas eu acredito em Deus. A minha oração é simples. Antigamente eu orava, meu Deus, subia no monte, 11 horas da noite, e descia de lá às 7 horas da manhã. Eu fazia campanha no monte, o pessoal chama aqui no Parque do Carmo, aqui na Zona Leste de São Paulo. Então as pessoas falam que não tem uma vida espiritual. Eu conheço tudo. Tenho essa atividade. Hoje, particular minha. Lógico, totalmente diferente da minha religiosidade. Porque eu fui, acho que um dos piores religiosos. Eu fui muito religioso, pelo amor de Deus. Se eu visse uma mulher de calçadinha, eu falava, vai pro inferno. Se eu vi uma mulher que ela tinha parado a ponta do cabelo, eu falava, tu vai pro inferno. Se eu vi uma mulher com esmalte na unha, brinco, pelo amor de Deus. Eu já tava condenando tu mandar tudo pro inferno. Ou seja, isso é religiosidade. Verdade. A verdade, vamos dizer assim, eu conheci, o meu conhecimento de eu aprofundar nas escrituras, nas línguas originais, foi me mostrando realmente o que é. O que é. Então, muitas concepções minhas mudaram. Hoje eu não critico nada. Quer cortar o cabelo, corta. Quer andar nu, anda. O problema é de cada um que se vire com a sua vida. Mas a minha função... O problema é o que sai, não é o que entra, né, Sabino? Entendeu? Igual a pessoa, né? Mas você acredita em Jesus, o Messias e tal, então as pessoas pegam pela Bíblia, é isso que eu estou falando. Eu lido com a Bíblia nas línguas mães. E as pessoas estão lidando com uma tradução em português que eu respeito. Então há coisas que às vezes eu não quero, porque aí eu mexo muito com a fé da pessoa. Que se a pessoa for pegar realmente o que trata as profecias, esquecer o Novo Testamento... não é tão simples assim como muitos acreditam, mas é a questão do que a pessoa acredita. Você acredita? Amém. Né? Siga essa tua fé. Agora, não é porque eu não acredito que a minha pessoa tem que ser recriminada. É isso que eu chamo de religiosidade, que eu fui talvez pior do que muitos que estão assistindo. Talvez foi até pior do que você que está assistindo. Né? Se a pessoa não acreditasse na oração do Pai Nosso, nossa, ainda mais quando eu pegava alguém orando Pai Nosso igual o católico, nossa, já mandava para o inferno direto. Aí eu pergunto, será que esse Deus cristão, que todo mundo acredita, é um Deus tão idiota para que Deus não vai aceitar a oração do católico, mas vai aceitar a oração do evangélico, porque a Bíblia do evangélico está diferente do católico? É isso que eu queria entender. Então, isso para mim não é isso que me despertou, isso para mim não é humanidade. Então, esse Deus para mim não existe. Porque um Deus que existe, ele nem precisa que eu abra a boca para ele saber o que eu preciso. Não é isso que todo mundo ensina, porque senão Deus é limitado. Então, Deus não sabe o que se passa no coração de cada ser humano? Se Deus não sabe disso, me desculpe. Então ele não é Deus, não é criador, não é nada. Então não existe. Então o Deus que eu acredito que existe é aquele Deus que não está se importando para a oração correta, isso, aquilo. Porque não diz a Escritura que antes que eu pronuncie, não falou lá para o profeta, antes que gerasse no ventre da tua mãe já tinha te escolhido para o profeta, não é assim que se ensina? Então por que hoje eu tenho que colocar um monte de regra? Por que eu tenho que colocar regra para orar? Porque eu tenho que colocar regra para jejuar, porque eu tenho que colocar a regra, se você não acreditar no Messias, não serve para nada. O que é o Messias? Vamos explicar agora, vamos rasgar o verbo. O que é Messias? O que significa a palavra Messias? Machia, ou Christos em grego, significa ungido, separado. Isso é o que significa a palavra Messias. Agora vem a pergunta. O Salvador foi ungido por um sumo sacerdote? Eu estou usando a Bíblia agora. Ungido pelo sumo sacerdote, porque para ser considerado ungido, era necessário ser ungido por uma autoridade acima. Não, professor, mas aí o senhor tem que espiritualizar. Ele foi ungido por Deus. Você vê, aí vocês estão espiritualizando. Isso eu respeito. Eu respeito quando qualquer pessoa espiritualiza, Silvio. Porém, as pessoas não respeitam quando eu faço uma análise crítica, julgando o valor da Escritura. Ou seja, aí Jesus não falou, o Espírito Senhor está sobre mim, o qual me ungiu. Não foi isso que Jesus leu? Do profeta? Foi, não foi? Tá. Quando Jesus lê essa profecia, ali foi a unção dele. Eu estou pegando o que está na Escritura. Aí ele falou o quê?
me ungiu, ou seja, me separou, Machia, para quê? Para curar, para dar liberdade aos cativos, apregoar o inaceitável do Senhor, não é isso? Agora está escrito lá que ele foi ungido para ser político? Não. Então Jesus foi no Messias nesse sentido, de curar, de dar restauração, de libertar. Nesse sentido ele foi. Mas a profecia que eu me referi a Messias é a profecia que trata de um homem político. É nesse sentido que eu não tenho Jesus. Sabe por que eu não tenho? Porque ele não foi. Como que eu vou ter Jesus como um Messias político, uma coisa que ele não foi? Aí, meu irmão, eu coloco uma coisa que ninguém vai provar isso para mim. Quem me prova que Jesus foi político? Que Jesus cumpriu as profecias de Messias do Antigo Testamento? Quem vai me provar? Ninguém vai me provar. Sabe por quê? Porque nem ele mesmo Jesus foi. Agora, que Jesus foi Messias, vamos colocar, espiritual, de restauração, de dar vida, de curar, de libertar, aí é outra história, porque eu acredito em milagre. Sabe por que eu acredito em milagre? Porque eu, professor Fábio, eu sou um milagre. Eu sou um milagre. Porque para viver o que eu vivi no mundo do crack, meu amigo, e sair sem clínica de recuperação, sair sem religião, me desculpe, para mim eu sou um milagre nas mãos de Deus. Sabino, complementando essa coisa de milagre, de acreditar, de ter fé e de outras coisas mais, o que você acha que está, ultimamente, na sua opinião particular, pessoal, que hoje nós vamos explorar a sua opinião sobre as coisas, muitos estudiosos, estou falando estudiosos, pessoas que têm massa cefálica, que estudam as escrituras com sapiência, não um bando de doido aí que se coloca na posição de suprassumo da informação e se coloca acima de todos. A tendência de muitos é acabar desacreditando o Criador. Por que você acha que isso acontece? No seu pensamento, por que isso acontece? Olha, eu acho que são muitas decepções, viu, Silvio? Olha, respeitando, mas existe um segmento cristão onde as pessoas, infelizmente, elas vão à busca do ter e da empolgação, mas não à busca do ser que ela acredita que exista. Jesus, Deus, o que seja. Então, acho que muitas pessoas se decepcionaram. Exemplo, eu conheci muito, acho que 100% do meu conhecimento cristão, quando estava na religiosidade, eu acho que foi o lado pentecostal. E você vê que as pessoas que mais se decepcionam e volta a práticas ruins, são, infelizmente, uma realidade, nua e crua. São as pessoas do ramo pentecostal. Por quê? Porque existe muita questão de você profetizar, você trazer revelação. Olha, Silvio, a todos vocês, se eu fosse dar crédito a tudo aquilo que eu recebi como profecia, revelação, se eu fosse dar crédito que não se cumpriram, acho que eu tinha voltado para as drogas. Só que a minha cabeça foi muito mais na fé, no foco em Deus. Porque existe muito hoje, então muitas pessoas deixaram de acreditar, não que elas deixaram de acreditar a Deus, mas que elas voltaram a algumas práticas, ou talvez nem voltaram, mas iniciaram uma prática ruim por esse fato, onde a pessoa se decepciona e fala, pô, eu não quero saber mais de Deus, porque Deus usou o profeta, usou o vaso, e ainda vou fazer ainda um programa meu no Cristianismo Sem Roupa sobre esse assunto, sobre o negócio de profecia, reteté, língua estranha, sobre isso. Porque eu tenho experiência sobre isso, eu passei por isso. Então, acho que muitas pessoas se decepcionaram e começaram a fazer outras práticas por esse fato, por essa decepção. E outra coisa, a pessoa está na igreja, está no seu ambiente familiar, e as pessoas, elas pegam um versículo, exemplo, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Então, há pessoas que pegam aquele versículo a ferro e fogo. E aí, a pessoa acredita que para a pessoa ser salva, ela tem que estar dentro da igreja evangélica, dentro de um templo. Aí o profeta chega e fala, olha, está escrito aqui, serva minha, eis que todos da tua casa eu salvarei. Aí o filho da mulher, com todo respeito, e acontece isso às vezes dentro de um lar cristão, torna-se um bandido, mata um monte de gente e morre. Aí essa mãe vai chegar para o profeta, ela já sai da igreja, porque Deus não cumpriu a promessa dele, Deus não cumpriu a palavra dele, porque está escrito aqui na Bíblia. No professor, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Agora vem a pergunta, esse versículo foi escrito para quem? É isso que as pessoas não me entendem. Foi escrito lá para o carcereiro ou para nós aqui hoje? Agora, existem duas razões da Bíblia. Primeiro, a sua interpretação exata. E toda interpretação exata deve ser aplicada exatamente para os dias de hoje.
É isso onde as pessoas se confundem, que os meus vídeos é tudo voltado para isso, é onde choca com a fé das pessoas. Aí eu pego essas pessoas, essas famílias de experiência, que receberam essas propriedades, eu pergunto, e aí, cumpriu? E aí, mas não está escrito? Vocês não dizem que está escrito? E agora? Como faz? Entendeu? O problema hoje que as pessoas saem e abandonam essa carreira é por causa dessas coisas, por causa dessas patifarias que existem e até hoje existe.